O ronco do motor diesel cortava o silêncio da madrugada capixaba, enquanto eu ajustava o retrovisor pela 10ª vez naquela viagem. Meu nome é João Carlos da Silva, tenho 43 anos, e há mais de 20 rodo por essas estradas do Brasil afora. Nasci aqui no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, onde minha esposa, Marlene, cuida da nossa pequena oficina mecânica, junto com nosso filho Mateus, de 17 anos. Meu Scania 113 vermelho é mais que um caminhão. É minha casa sobre rodas, meu ganha-pão e, às vezes, meu único companheiro nas longas noites de estrada. Naquela manhã de sexta-feira, eu transportava uma carga de mármore capixaba com destino à Bahia. Era um frete bom, que me permitiria chegar em casa no domingo para o almoço da família. Rodava tranquilo pela BR-101, sentindo o vento fresco da Serra Capixaba entrar pela janela entreaberta. O odômetro marcava quase 1 milhão de quilômetros rodados, cada um deles gravado na minha memória, como páginas de um livro que só eu sabia ler. Tinha acabado de passar por Guarapari quando meu celular tocou. Era Marlene. "João, o Mateus quer falar com você", disse ela, com aquela voz doce que sempre acalmava meu coração, mesmo depois de tantos anos juntos. Nosso filho tinha passado no vestibular para engenharia e eu estava orgulhoso demais para expressar em palavras. O garoto queria seguir meus passos, mas de uma forma diferente, projetando estradas em vez de apenas dirigir sobre elas. "Pai, consegui aquela bolsa de estudos que te falei", disse Mateus animado. "Agora posso começar a faculdade sem se preocupar com mensalidade." Senti o peito se expandir de orgulho. Meu filho seria o primeiro da família a ter diploma universitário. Desliguei o telefone com um sorriso nos lábios e acelerei um pouco mais. A estrada estava livre, o tempo estava bom, e a vida parecia sorrir para mim naquela manhã, como eu estava enganado. Se soubesse o que me esperava nas próximas horas, talvez tivesse parado o caminhão ali mesmo e voltado para casa. O GPS indicava que eu estava a poucos quilômetros da divisa com a Bahia quando avistei uma viatura da Polícia Rodoviária Federal estacionada no acostamento. Não pensei muito sobre isso. Era comum ver blitzes na região, especialmente com o movimento de caminhões carregando mármore e café do Espírito Santo. Continuei dirigindo normalmente, respeitando todos os limites de velocidade, com a documentação em dia e a consciência tranquila. Meus 20 anos de estrada me ensinaram que honestidade e transparência eram a melhor política quando se tratava de autoridades. Nunca tive problemas com a lei, nunca transportei nada irregular, sempre paguei meus impostos em dia, mas quando olhei pelo retrovisor novamente, percebi que a viatura havia saído atrás de mim. Diminuí a velocidade, pensando que talvez fosse apenas uma fiscalização de rotina. Era assim que sempre funcionava. Eles pediam documentos, verificavam a carga e eu seguia a viagem. O que eu não sabia era que, a exatos 500 quilômetros dali, na região de Feira de Santana, na Bahia, um homem com o mesmo nome que o meu, João Carlos da Silva, havia cometido um crime terrível, um assalto seguido de homicídio que chocou toda aquela comunidade. E o pior, esse criminoso estava foragido há 3 meses, armado e considerado extremamente perigoso. A coincidência dos nomes seria o início do pesadelo que mudaria minha vida para sempre. A sirene cortou o ar matinal como uma lâmina afiada e meu coração disparou. No retrovisor, vi não apenas uma, mas 3 viaturas se aproximando em alta velocidade. Imediatamente encostei no acostamento como sempre fazia quando solicitado. Desliguei o motor e coloquei as mãos no volante, numa postura que demonstrasse total colaboração. "Saia do veículo com as mãos para cima." A voz veio amplificada por um alto-falante, carregada de uma agressividade que nunca havia experimentado em tantos anos de estrada. Minha primeira reação foi de surpresa. Por que tanta hostilidade para uma simples fiscalização? Desci do caminhão lentamente, mantendo as mãos visíveis, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que vi os policiais. Não eram apenas 2 ou 3, como numa blitz comum.
Eram pelo menos 6 agentes, todos com coletes à prova de balas, e meu sangue gelou, todos com armas em punho, apontadas diretamente para mim. "No chão! Agora!" gritou um sargento, um homem alto e corpulento, que parecia estar no comando da operação. Sua voz não admitia discussão, e seus olhos tinham uma dureza que me fez tremer por dentro. Obedeci imediatamente, mesmo sem entender o motivo. Deitei no asfalto quente da BR-101, sentindo a poeira grudar no meu rosto suado. As pedrinhas do acostamento machucavam minha pele através da camisa, mas isso era o menor dos meus problemas naquele momento. "Senhor, deve ter algum engano." Comecei a falar, tentando manter a voz calma. "Sou caminhoneiro, trabalho honestamente, nunca tive problema com a justiça." "Cala a boca, João Carlos." A resposta veio como um tapa na cara. Eles sabiam meu nome. Como sabiam meu nome sem nem ter visto meus documentos? Senti as algemas geladas fechando em meus pulsos. O metal cortava minha pele enquanto eles apertavam com mais força do que o necessário. Meu rosto estava colado no asfalto e eu conseguia ver apenas as botas dos policiais caminhando ao meu redor, como predadores cercando uma presa. "Cadê a arma, safado?" perguntou um dos agentes, revistando meu caminhão com violência. Ouvi o barulho de gavetas sendo abertas, papéis sendo jogados para todos os lados, meus pertences pessoais sendo espalhados pelo chão como lixo. "Que arma?" "Eu não tenho arma nenhuma", respondi genuinamente confuso. "Por favor, chequem meus documentos. Vai ver que há um mal-entendido." "Mal-entendido é o escambau", gritou outro policial. "Você acha que a gente é otário? 3 meses procurando você e agora quer se fazer de inocente?" 3 meses? Do que estavam falando? Minha mente trabalhava rapidamente, tentando conectar os pontos, mas não conseguia entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Era como se tivessem me confundido com outra pessoa, mas como explicar que eles sabiam meu nome completo? "Senhor Sargento", insisti. "Meu nome é João Carlos da Silva. Sou casado, tenho um filho. Moro em Cachoeiro de Itapemirim. Trabalho transportando mármore há mais de 20 anos. Vocês podem ligar para minha esposa. Ela pode confirmar tudo." O sargento se abaixou ao meu lado, seu rosto a poucos centímetros do meu. Seus olhos eram frios como gelo e sua respiração pesada carregava o cheiro de café forte e cigarro. "Escuta aqui, bandido", disse ele pausadamente. "Você matou um comerciante de 60 anos na frente da família dele. Deixou 3 filhos órfãos e uma viúva destroçada. Achou que ia fugir para sempre, né?" Meu mundo desabou naquele instante. Homicídio? Eu que não conseguia nem matar uma barata sem sentir remorso? Que criava aves no quintal de casa e tratava cada animal como se fosse da família? A acusação era tão absurda que quase cheguei a rir, se não fosse pela gravidade da situação. "Eu juro por Deus que vocês estão cometendo um erro terrível", disse, sentindo lágrimas de desespero escorrerem pelo meu rosto. "Eu nunca machuquei ninguém na minha vida, nunca", mas eles não queriam ouvir. Para aqueles homens, eu já era culpado antes mesmo de ter a chance de provar minha inocência. As algemas cortavam minha pele enquanto permanecia deitado no asfalto escaldante. O sol do meio-dia começava a castigar, e eu sentia minha camisa grudando nas costas pelo suor frio do medo. Ao meu redor, os policiais continuavam vasculhando cada centímetro do meu caminhão, procurando evidências de um crime que eu nunca havia cometido. "Encontrou alguma coisa?" perguntou o sargento para um dos agentes que revirava o baú do Scania. "Nada ainda, sargento. Só as coisas normais de caminhoneiro mesmo", respondeu o policial, segurando minha marmita e minha garrafa térmica como se fossem evidências criminais. Naquele momento, uma centelha de esperança brilhou em meu peito. Se não encontrassem nada comprometedor, talvez entendessem que havia um engano, mas essa esperança durou pouco. "Isso não prova nada", disse o sargento, se dirigindo a mim com desprezo. "Bandido esperto sempre esconde bem as provas. Mas não tem problema, João Carlos. Sua ficha já está mais suja que pau de galinheiro." Tentei mais uma vez explicar minha situação.
Por favor, olhem meus documentos com cuidado. Chequem minha CNH, meu CPF, minha certidão de nascimento. Liguem para a transportadora onde trabalho. Falem com minha família. Vocês vão ver que sou uma pessoa honesta. Um policial mais jovem, que até então havia permanecido calado, se aproximou do sargento com uma pasta na mão. Vi quando ele murmurou alguma coisa no ouvido do superior, mas não consegui escutar o que era. O sargento franziu a testa e pegou a pasta. Ficou alguns minutos analisando os papéis, comparando alguma coisa. Senti meu coração disparar. Talvez finalmente estivessem percebendo o erro. Tem alguma coisa estranha aqui, disse o sargento para os outros policiais. A foto da carteira de habilitação não confere exatamente com a do mandado de prisão. Meu Deus, pensei, finalmente. Eles estão vendo que há um engano, mas minha alegria durou pouco. Mas isso pode ser só porque ele mudou o visual para despistar, continuou o sargento. Bandido faz isso mesmo, deixa o cabelo crescer, faz barba, emagrece ou engorda. O nome completo e a data de nascimento batem certinho. Data de nascimento? Como assim? Como podia ter outra pessoa com exatamente a mesma data de nascimento que eu? A coincidência era assustadora demais para ser verdade. Senhor, tentei mais uma vez. Vocês podem verificar meu histórico? Eu dirijo o caminhão há mais de 20 anos. Tenho registro em várias transportadoras. Nunca tive problema com a justiça. Minha esposa trabalha numa oficina em Cachoeiro. Meu filho acabou de passar no vestibular. Cala essa boca! Gritou um dos agentes, me dando um empurrão com a bota. Vocês bandidos são todos iguais, sempre inventando historinhas para tentar escapar. Foi nesse momento que percebi a gravidade real da minha situação. Não importava o que eu dissesse, não importava quantas evidências da minha inocência apresentasse. Na cabeça daqueles homens, eu já era culpado. E pior, culpado de um crime terrível que despertava neles uma raiva e um desejo de vingança que me aterrorizavam. "Levanta!" ordenou o sargento. "Vamos para a delegacia resolver essa situação." Quando me levantaram do chão, senti as pernas bambas. O medo havia tomado conta de todo o meu corpo. Caminhei até a viatura escoltado por 2 policiais, cada um segurando um dos meus braços com força excessiva. Antes de entrar no carro, olhei para o meu Scania vermelho uma última vez. Ali estava toda a minha vida. As fotos da família coladas no painel, o terço pendurado no retrovisor que Marlene havia me dado, a imagem de Nossa Senhora Aparecida que sempre me acompanhava nas viagens longas. "E meu caminhão?" perguntei, preocupado não apenas com o veículo, mas com a carga de mármore que transportava. "Vai ser rebocado e apreendido até esclarecerem sua situação", respondeu o sargento, sem demonstrar nenhuma compaixão. Minha carga, meu trabalho, minha reputação de 20 anos na estrada, tudo estava sendo destruído por causa de um erro que parecia impossível de corrigir. Enquanto a viatura se afastava da BR-101, eu olhava pela janela traseira, vendo meu caminhão ficar para trás, e com ele, tudo o que eu havia construído durante uma vida inteira de trabalho honesto. A delegacia de polícia civil em Cachoeiro de Itapemirim nunca me pareceu tão ameaçadora quanto naquele dia. Mesmo sendo da minha cidade natal, eu nunca havia pisado lá por outros motivos que não fossem renovar documentos ou registrar algum boletim de ocorrência por furto no pátio da transportadora. Quando chegamos, já era meio da tarde. O calor estava insuportável e eu continuava com as algemas cortando meus pulsos. O sargento da PRF conversava em voz baixa com o delegado, um homem baixo e careca que me olhava como se eu fosse um animal perigoso pronto para atacar. "Então esse é o famoso João Carlos da Silva", disse o delegado, se aproximando de mim com uma pasta volumosa nas mãos. 3 meses correndo atrás de você, rapaz. Achou que nunca íamos te pegar, né?" "Doutor", comecei, tentando manter a compostura mesmo com o desespero tomando conta de mim. "Eu sou inocente. Há um erro terrível nessa história toda. Eu nunca cometi crime nenhum. Sou caminhoneiro, tenho família, trabalho honestamente há mais de 20 anos. O delegado riu de uma forma que me gelou a espinha.
Todos vocês dizem a mesma coisa. Sou inocente, doutor. Foi engano, doutor. Sou trabalhador, doutor. Você acha que eu nasci ontem? Ele abriu a pasta e espalhou algumas fotos sobre a mesa. Eram imagens horríveis de uma cena de crime. Um homem idoso caído no chão de uma pequena loja. Sangue por toda parte. Senti meu estômago embrulhar ao ver aquelas imagens. Esse era seu Antônio, disse o delegado, apontando para as fotos. 62 anos, trabalhador honesto, igual você diz que é, 3 filhos, 7 netos, nunca machucou uma mosca na vida dele. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não de culpa, mas de horror ao ver o sofrimento daquele pobre homem e imaginar a dor de sua família. Como alguém podia ser capaz de tamanha maldade? Eu sinto muito pela família dessa pessoa, disse sinceramente. Mas eu juro pela salvação da minha alma que não fui eu quem fez isso. Por favor, investiguem melhor. Há algum erro? Erro escambau! Gritou o delegado, batendo a mão na mesa com violência. Você foi identificado por 3 testemunhas. Seu nome completo, sua data de nascimento, tudo confere com o mandado de prisão. Mas como podem ter certeza que sou eu se nunca me viram antes? Insisti. Por favor, façam um teste de DNA, uma comparação de impressões digitais, qualquer coisa que prove minha inocência. O delegado me olhou com desprezo. Você acha que aqui é CSI Miami, é? Essas coisas demoram meses para ficar prontas. E enquanto isso, você ia ficar na rua livre para matar mais gente inocente? Foi nesse momento que compreendi a real dimensão do meu pesadelo. Mesmo que houvesse exames que provassem minha inocência, eu poderia passar meses ou até anos na prisão esperando os resultados. Minha vida, minha família, meu trabalho, tudo seria destruído enquanto eu tentava provar que não era um assassino. Posso fazer uma ligação para minha esposa? Perguntei desesperado. Ela pode vir aqui e confirmar quem eu sou. Podem falar com pessoas que me conhecem há décadas. Claro que pode, respondeu o delegado com um sorriso sarcástico. Sua esposa, que obviamente vai mentir para te proteger. Seus amigos, que vão inventar qualquer história para te ajudar. Você acha mesmo que somos amadores? Um dos policiais que me trouxe da estrada se aproximou do delegado e murmurou alguma coisa em seu ouvido. Vi quando o rosto do delegado mudou, ficando mais sério. Tem uma coisa estranha mesmo, disse ele, pegando meus documentos novamente. A foto da habilitação não bate exatamente com a descrição das testemunhas, e tem também uma diferença na altura informada. Meu coração disparou novamente. Finalmente, estavam percebendo as inconsistências. Mas isso pode ser porque ele usou documentos falsos, continuou o delegado, destruindo minha esperança. Ou mudou de aparência para despistar. Bandido faz isso direto. Naquele momento percebi que estava preso em um labirinto sem saída. Qualquer evidência a meu favor era imediatamente interpretada como prova de que eu era um criminoso ainda mais perigoso e inteligente. Era uma lógica perversa que me condenava independentemente do que eu fizesse ou dissesse. Leva ele para a cela, ordenou o delegado. Amanhã cedo vamos transferir para o presídio de Vila Velha, onde ele vai aguardar o julgamento. Presídio? A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Eu, que nunca havia nem brigado na escola, seria jogado em uma prisão com assassinos e criminosos perigosos. A cela da delegacia cheirava a urina, suor e desespero. Era um cubículo pequeno, com paredes sujas e um vaso sanitário entupido que fedia além da imaginação. Havia mais 3 homens ali. Um rapaz jovem que não parava de chorar, um senhor de meia-idade que olhava para o nada com os olhos vazios e um cara tatuado que me encarava com hostilidade. "Ô aí, novato", disse o tatuado, se aproximando de mim com um jeito ameaçador. Que você fez para estar aqui?" Hesitei em responder. Como explicar minha situação surreal para pessoas que provavelmente eram criminosos de verdade? Como fazer alguém acreditar em uma história que nem eu mesmo conseguia compreender completamente? "Homicídio", respondi simplesmente, achando que seria melhor não entrar em detalhes.
Os olhos do homem se iluminaram com uma mistura de respeito e curiosidade. Homicídio? Rapaz, você não tem cara de quem mata nem mosquito. Foi por quê? Ciúme? Dívida? Tráfico? É uma longa história, murmurei, me encostando na parede fria e úmida. Não queria conversar, só queria que aquele pesadelo terminasse e eu pudesse voltar para casa, para minha esposa, para meu filho, para minha vida normal. Aqui dentro todo mundo tem uma longa história, riu o tatuado. Eu sou o Marcão. Estou aqui por assalto. Esse aí, apontou para o rapaz que chorava, matou a namorada num ataque de ciúme. E o velho ali traficava droga para sustentar os netos. Cada história era um soco no estômago. Eu estava dividindo espaço com pessoas que realmente haviam cometido crimes terríveis. Como havia chegado a esse ponto? Como minha vida havia virado de cabeça para baixo em questão de horas? A noite foi a mais longa da minha vida. Tentei dormir no chão duro e gelado, usando minha própria camisa como travesseiro, mas era impossível. Cada ruído me fazia pular, cada movimento dos outros presos me deixava alerta, e principalmente minha mente não parava de trabalhar, tentando encontrar uma saída para aquela situação impossível. Pensava em Marlene, certamente desesperada em casa, sem saber onde eu estava. Meu celular havia sido apreendido junto com meus pertences. Então, ela não tinha como me localizar. Provavelmente achava que eu havia sofrido um acidente na estrada. Pensava também em Mateus, meu filho, que acabara de passar no vestibular e estava cheio de planos para o futuro. Como reagiria ao saber que seu pai estava preso acusado de homicídio? Como isso afetaria seus estudos, seus sonhos? E pensava no verdadeiro João Carlos da Silva, o assassino que estava solto por aí enquanto eu pagava por seus crimes. Onde ele estaria? Saberia que um inocente havia sido preso em seu lugar? Teria algum remorso? Durante a madrugada, ouvi Marcão roncando alto e o rapaz chorão sussurrando orações entre lágrimas. O velho permanecia em silêncio, apenas olhando para o teto como se procurasse respostas que não existiam. Pela pequena janela, com grades que dava para o pátio, vi quando o céu começou a clarear. Era sábado, e normalmente eu estaria chegando em casa naquele horário, trazendo presentes da viagem para a família. Marlene sempre preparava um café especial para me receber, e Mateus me contava as novidades da semana. Em vez disso, estava ali, destruído física e emocionalmente, aguardando ser transferido para um presídio onde minha situação seria ainda pior. Ei, caminhoneiro, disse Marcão, percebendo que eu estava acordado. Pelo jeito você não é de conversa, né? Mas deixa eu te dar um toque. Lá no presídio de Vila Velha, as coisas são mais complicadas. Tem várias facções, muita rivalidade. Se você não se cuidar, pode não durar nem uma semana. Suas palavras foram como gelo nas minhas veias. Eu não conhecia as regras do mundo do crime, não sabia como me comportar numa prisão, não tinha experiência para lidar com criminosos perigosos. Era como jogar um peixe no deserto. Tem alguma dica? Perguntei, engolindo meu orgulho. Minha sobrevivência estava em jogo. Primeira regra: não demonstre medo, mesmo que esteja cagando de medo por dentro. Segunda: não se meta em briga de outros. Terceira: arranje proteção o quanto antes, porque sozinho você não vai aguentar. Proteção? Como um caminhoneiro honesto como eu conseguiria proteção numa prisão? Eu não tinha dinheiro para subornar ninguém, não tinha contatos no mundo do crime, não tinha nada a oferecer além da minha própria vulnerabilidade. O sol estava nascendo quando ouvi passos se aproximando da cela. Era a hora da transferência. O ônibus da Secretaria de Justiça balançava pela estrada esburacada rumo ao complexo penitenciário de Vila Velha. Eu estava algemado, espremido entre dois criminosos que conversavam casualmente sobre suas atividades, como se fossem comerciantes falando de negócios. Minha roupa estava suja, meu rosto machucado pelo chão da delegacia, e meu coração destroçado pela injustiça que estava vivendo. Pela janela do veículo, via a paisagem do Espírito Santo passar como um filme em câmera lenta.
Reconhecia cada pedaço daquela terra onde nasci e criei minha família. Ali estava a serra onde eu e Marlene namoramos quando éramos jovens. Mais adiante, a fábrica onde trabalhei antes de me tornar caminhoneiro. Cada lugar carregava memórias felizes que agora pareciam pertencer a outra vida. Primeira vez no xadrez? Perguntou o cara ao meu lado, um homem magro com cicatrizes no rosto que parecia ter uns 50 anos. Assenti com a cabeça, sem coragem para falar. Minha garganta estava seca como lixa. Relaxa, velho. Todo mundo fica nervoso na primeira vez. Mas você vai se acostumar. O ser humano se acostuma com tudo, disse ele quase filosoficamente. Se acostumar. Eu não queria me acostumar com aquilo. Eu queria voltar para casa, queria abraçar minha família, queria sentir o volante do meu Scania nas mãos e a liberdade da estrada aberta à minha frente. Quando chegamos ao presídio, fiquei impressionado com o tamanho da estrutura. Muros altos, torres de vigilância, guardas armados por toda parte. Parecia uma cidade dentro da cidade, só que uma cidade do mal, onde a liberdade era apenas uma lembrança distante. O processo de admissão foi humilhante. Tive que tirar toda a roupa na frente de estranhos, ser revistado em cada parte do meu corpo, tomar um banho gelado com sabão que queimava a pele. Depois me deram um uniforme laranja que cheirava a desinfetante e estava pelo menos 2 números maior que o meu. João Carlos da Silva, disse o agente penitenciário, lendo minha ficha. Homicídio qualificado. Vai para o pavilhão C, cela 127. Homicídio qualificado. As palavras ecoaram na minha cabeça como tiros. Na linguagem jurídica, isso significava assassinato com agravantes, um crime hediondo que me colocaria entre os piores criminosos da prisão. O pavilhão C era um corredor longo, com dezenas de celas de cada lado. O barulho era ensurdecedor. Conversas altas, discussões, risadas, gritos, televisões ligadas em volumes diferentes. O cheiro era uma mistura de cigarro, suor, comida estragada e produtos de limpeza baratos. Quando chegamos à cela 127, meu coração quase parou. Era um espaço minúsculo para 6 pessoas, com beliches de ferro enferrujadas e um banheiro sem porta no canto. 5 homens me olharam com curiosidade e desconfiança quando a grade se fechou atrás de mim. Temos visita, galera, disse um homem negro e alto que parecia ser o líder do grupo. Qual é a sua, novato? O que te trouxe para nossa humilde residência? Homicídio, respondi, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Homicídio? Rapaz, você tem cara de quem vende bala na porta da igreja. Riu outro presidiário, provocando gargalhadas dos demais. Senti meu rosto ficar vermelho de raiva e vergonha. Era verdade. Eu não tinha cara de assassino porque não era assassino. Mas como explicar isso para pessoas que provavelmente não acreditariam em minha versão? Todo mundo aqui é inocente, irmão, disse o líder, percebendo minha expressão. Eu sou o Carlinhos. Tô aqui há 7 anos por tráfico, mas sou inocente. O Dinho ali matou 3 pessoas numa chacina, mas é inocente. O Beto assaltou 15 bancos, mas também é inocente. E você, deixa-me adivinhar, também é inocente, né? A ironia em sua voz era cortante como uma navalha. Percebi que minha alegação de inocência não apenas seria desacreditada, mas poderia me tornar alvo de zombaria e desrespeito. Cada um com seus problemas, murmurei, tentando encerrar o assunto. Boa resposta, aprovou Carlinhos. Pelo menos você não é chorão. Aqui dentro chorão não dura nem um dia. Deitaste naquela primeira noite no presídio, deitado numa beliche que rangia a cada movimento, olhando para o teto descascado e ouvindo os roncos e gemidos dos meus companheiros de cela, fiz uma promessa para mim mesmo. Não importava quanto tempo levasse, eu provaria minha inocência e voltaria para casa. Mas naquele momento, essa promessa parecia tão distante quanto as estrelas que eu conseguia ver através da pequena janela gradeada. 3 semanas haviam se passado desde minha chegada ao inferno.
3 semanas, onde aprendi mais sobre a natureza humana do que em 43 anos de vida honesta. O presídio tinha suas próprias leis, hierarquias e códigos de conduta que nenhuma escola do mundo poderia ensinar. Carlinhos havia se tornado meu protetor não oficial. Descobri que ele respeitava minha postura de não me meter em confusões e de não choramingar por minha situação. No mundo prisional, essas qualidades eram valiosas. "Ô caminhão", disse ele, usando o apelido que havia me dado, "hoje você vai conhecer o patrão. Ele quer conversar com você." O patrão era o líder da facção que controlava nosso pavilhão. Um homem na casa dos 50 anos, preso há mais de 15, que comandava um pequeno império de dentro da cadeia. Encontrá-lo não era convite, era convocação. Fui levado até uma cela especial no final do corredor, maior que as outras e com alguns luxos improvisados. Uma televisão pequena, alguns móveis de madeira feitos pelos próprios presos e até um pequeno fogão elétrico. O patrão estava sentado numa cadeira de plástico, fumando um cigarro caseiro. "Então você é o famoso caminhoneiro assassino", disse ele, me analisando de cima a baixo com olhos que já haviam visto toda sorte de maldade humana. "Sou só caminhoneiro", respondi, mantendo a postura respeitosa que Carlinhos me havia ensinado. "Todo mundo aqui tem uma história, rapaz. Uns mataram por dinheiro, outros por raiva, alguns por loucura. Mas você tem cara de quem nunca machucou nenhuma formiga. Me conta a sua versão." Era a primeira vez em semanas que alguém demonstrava interesse genuíno em ouvir minha versão dos fatos. Contei tudo. A viagem normal, a abordagem violenta, a confusão de nomes, a impossibilidade de provar minha inocência. O patrão me ouviu em silêncio, ocasionalmente dando baforadas no cigarro. Quando terminei, ele ficou pensativo por alguns minutos. "Sabe de uma coisa, caminhão? Em 15 anos aqui dentro, já escutei mais de 1000 histórias de inocência. 99% era mentira. Mas a sua história tem um problema. É simples demais para ser inventada." Senti uma pontada de esperança no peito. "Vou te dar uma proteção aqui dentro", continuou ele. "Não porque acredito que você é inocente, isso não importa mais, mas porque você se comporta com dignidade, não dá trabalho e respeita as regras. Em troca, você vai trabalhar para mim." "Que tipo de trabalho?" perguntei, temendo a resposta. "Nada de violência, pode ficar tranquilo. Você vai ajudar a organizar as correspondências que saem daqui. Com sua experiência de estrada, você conhece bem geografia, cidades, rotas. Isso é útil para nossos negócios." Entendi que não tinha escolha. Aceitar significava proteção e sobrevivência. Recusar significava me tornar vulnerável aos predadores que abundavam naquele lugar. "Aceito", disse, engolindo mais um pedaço do meu orgulho. "Inteligente", aprovou o patrão. "E tem mais uma coisa. Tem um advogado novo aqui na cidade que está aceitando casos complicados. Chama-se Dr. Roberto Mendes. Jovem, cheio de energia, quer fazer nome. Talvez ele topasse pegar seu caso." Um advogado? Pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança real. "Como posso contatá-lo?" "Deixa comigo. Vou mandar uma mensagem através dos nossos contatos externos. Se ele topar, vai te visitar na próxima semana." Saí daquele encontro com sentimentos contraditórios. Por um lado, havia conseguido proteção e uma possível chance de ajuda legal. Por outro, estava sendo cooptado pelo sistema criminal que governava a prisão. Naquela noite, deitado na minha beliche, pensei em como a vida pode mudar radicalmente em questão de semanas. O João Carlos, que dirigia seu Scania pelas estradas brasileiras, parecia uma pessoa de outra vida. Quase um estranho, mas no fundo do meu coração, a chama da esperança ainda brilhava. Talvez aquele jovem advogado pudesse ver o que todos os outros não conseguiram ver, que eu era um homem inocente, preso numa teia de coincidências terríveis. "Ô caminhão!" murmurou Carlinhos na beliche ao lado. "Você dormiu?" "Não consigo",
respondi. Deixa eu te dar um conselho. Não se apegue muito à esperança. Aqui dentro, esperança pode ser uma bênção ou uma maldição. Pode te manter vivo ou te deixar louco. Dr. Roberto Mendes não era o que eu esperava de um advogado. Jovem, cabelos despenteados, camisa amassada e um jeito meio desajeitado de falar, ele parecia mais um estudante universitário do que um profissional do direito. Mas seus olhos brilhavam com uma determinação que me transmitiu confiança imediata. Senhor João Carlos, disse ele, sentando-se do outro lado da mesa na sala de visitas. Li seu processo e, sinceramente, há várias irregularidades que me chamaram a atenção. Senti meu coração acelerar. Finalmente, alguém havia notado os problemas na minha prisão. Que tipo de irregularidades, doutor? Primeiro, a identificação por testemunhas foi feita através de foto, não de reconhecimento pessoal. Isso já é questionável. Segundo, não houve confronto de suas digitais com as encontradas na cena do crime. Terceiro, sua prisão foi baseada apenas na coincidência de nome e data de nascimento. Ele abriu uma pasta e espalhou alguns papéis sobre a mesa. Consegui uma cópia do mandado de prisão original. Olhe aqui, disse, apontando para uma foto anexada. Este é o retrato falado do verdadeiro criminoso, feito com base no depoimento das testemunhas. Quando vi a imagem, quase caí da cadeira. Havia sim uma semelhança comigo, mas as diferenças eram gritantes. O homem era mais baixo, mais gordo, tinha o nariz diferente e uma cicatriz na testa que eu, obviamente, não possuía. Como ninguém percebeu essas diferenças? Perguntei, indignado. Porque ninguém se deu ao trabalho de olhar com atenção, respondeu o Dr. Roberto com raiva na voz. Viram o nome igual, a data de nascimento igual e consideraram caso encerrado. É um exemplo clássico de negligência policial. Mas como pode existir outra pessoa com exatamente o mesmo nome e data de nascimento que eu? Pesquisei isso também. Descobri que o verdadeiro criminoso é João Carlos da Silva Santos, nascido em 15 de junho de 1982, na mesma data que você. A diferença é o sobrenome Santos, que por algum erro de digitação ou má-fé foi omitido nos documentos da prisão. Minha cabeça rodava tentando processar essa informação. Um simples sobrenome havia destruído minha vida. E onde está esse tal de João Carlos da Silva Santos agora? Ainda foragido, mas tem uma equipe de investigação particular tentando rastreá-lo. Se conseguirmos capturá-lo, sua inocência ficará provada automaticamente. Doutor. Roberto se inclinou para a frente, com uma expressão séria. Senhor João Carlos, vou ser honesto com você. Mesmo com todas essas evidências, pode levar meses para conseguir sua liberdade. O sistema judiciário brasileiro é lento e admitir erro é sempre difícil para as autoridades. Mas você acredita que consegue me tirar daqui? Acredito que você é inocente e vou lutar até o fim para provar isso. Já entrei com um pedido de habeas corpus baseado nas irregularidades da prisão. Também estou solicitando exames de DNA e comparação de impressões digitais. Pela primeira vez em semanas, senti lágrimas de alívio escorrerem pelo meu rosto. Não eram lágrimas de desespero, mas de esperança renovada. Doutor, eu não tenho dinheiro para pagar seus honorários. Perdi meu trabalho, meu caminhão foi apreendido, minha família está passando dificuldades. Não se preocupe com isso agora, interrompeu ele. Estou pegando seu caso pro bono. Acredito na justiça. E quando vejo uma injustiça tão gritante como a sua, não posso ficar de braços cruzados. O jovem advogado se levantou para ir embora, mas antes me deu um aperto de mão firme. Mantenha a fé, senhor João Carlos. A verdade sempre vem à tona, por mais que tentem enterrá-la. Depois que ele saiu, permaneci sentado na sala de visitas por alguns minutos, digerindo tudo o que havia ouvido. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, senti que não estava sozinho na luta pela minha liberdade. De volta à cela, contei para Carlinhos sobre a visita do advogado. Esse menino parece promissor, disse ele pensativo. Mas não se iluda muito, caminhão.
Já vi muitos casos aqui dentro onde o cara tinha razão, tinha provas, tinha tudo, e mesmo assim ficou anos preso até conseguir resolver. Pelo menos agora tenho uma chance, respondi. Antes era só desespero. É verdade. E olha, se precisar de alguma coisa aqui dentro enquanto aguarda, pode contar comigo. Você se mostrou gente boa, e gente boa merece ajuda. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir um sono um pouco mais tranquilo. Sonhei que estava dirigindo meu Scania pela BR-101, com o vento batendo no rosto e a estrada livre à minha frente. Sonhei que chegava em casa e Marlene corria para me abraçar, e Mateus me mostrava orgulhoso seu diploma universitário. 2 meses haviam se passado desde a primeira visita do Dr. Roberto, quando ele apareceu novamente na prisão. Desta vez, seu rosto carregava uma expressão que misturava excitação e nervosismo. Trazia uma pasta volumosa e alguns jornais embaixo do braço. "Senhor João Carlos", disse ele, mal conseguindo conter a ansiedade, "temos novidades importantes, muito importantes." Sentei-me do outro lado da mesa, tentando controlar minha própria ansiedade. Nos últimos meses, havia aprendido a não me emocionar demais com possíveis boas notícias, para não ter o coração partido depois. "Conseguimos localizar João Carlos da Silva Santos", anunciou o advogado, e senti meu mundo parar por um segundo. "Como assim, doutor?" "Ele foi preso ontem em Feira de Santana, tentando assaltar um posto de gasolina. E o melhor, confessou não apenas esse crime, mas também o homicídio pelo qual você está preso." Dr. Roberto espalhou algumas fotos sobre a mesa. Eram imagens do verdadeiro criminoso sendo preso. A semelhança comigo era superficial. Olhando com atenção, as diferenças eram óbvias. "Ele falou alguma coisa sobre minha prisão?" "Sim, disse que soube através de contatos na rua que alguém havia sido preso em seu lugar, mas que não se importava. Nas palavras dele, se o otário quer pagar por mim, problema dele." Senti uma raiva momentânea pela frieza daquele homem, mas logo foi substituída por um alívio imenso. Finalmente, minha inocência seria provada de forma irrefutável. "Isso significa que posso sair daqui?" "Teoricamente, sim, mas você sabe como funciona a burocracia brasileira. Já entrei com todos os pedidos legais, mas pode levar algumas semanas até todos os trâmites serem cumpridos." Algumas semanas. Depois de meses naquele inferno, algumas semanas pareciam nada. "Tem mais uma coisa", continuou o Dr. Roberto, pegando os jornais que havia trazido. "A história vazou para a imprensa. Você virou notícia." Ele me mostrou a manchete do jornal local. "Caminhoneiro inocente preso por engano há 3 meses." A matéria contava toda a minha história, criticava duramente a negligência policial e judicial e pedia explicações das autoridades. "Isso é bom ou ruim para mim?" "É ótimo. A pressão da mídia vai acelerar sua soltura. Ninguém quer ficar com a pecha de ter mantido um inocente preso por incompetência." Pegou outro jornal, de circulação estadual. "Olha esta aqui, a face cruel do erro judiciário. E este outro, quando a justiça falha. Sua história está repercutindo em todo o Espírito Santo." Senti uma mistura de alívio e constrangimento. Por um lado, a exposição ajudaria minha libertação. Por outro, minha família estava sendo exposta publicamente, e isso certamente traria constrangimento para eles. "Como estão minha esposa e meu filho?" "Conversei com eles ontem. Sua esposa está bem, ansiosa para te ver em casa. Seu filho, bem, ele está tendo que ser muito forte. A situação na escola não está fácil para ele." Meu coração se apertou, pensando no que Mateus estava passando. Um garoto de 17 anos tendo que lidar com o pai preso por homicídio, mesmo que injustamente. Como isso afetaria seu futuro, seus estudos, sua autoestima? "Mas há uma coisa que vai te deixar muito feliz", disse Dr. Roberto, sorrindo pela primeira vez. "Sua esposa conseguiu recuperar seu caminhão. Estava no pátio da polícia, meio maltratado, mas ela conseguiu liberá-lo ontem. Meu Scania, minha casa sobre rodas, meu instrumento de trabalho, minha companhia fiel nas estradas brasileiras."
Saber que estava de volta com minha família me deu uma alegria que não sentia há meses. E sabe o que mais? Tem 3 empresas de transporte querendo te contratar assim que você sair. Sua história comoveu muita gente no setor. Dizem que querem dar uma oportunidade para você recomeçar. Trabalho garantido. Dignidade restaurada. Futuro possível novamente. Dr. Roberto disse com a voz embargada pela emoção: como posso te agradecer por tudo que fez por mim? Não precisa me agradecer. É meu trabalho, e mais que isso, é minha obrigação como ser humano. Ninguém merece passar pelo que você passou. Quando voltei para a cela naquela tarde, contei tudo para Carlinhos. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Cara, você teve sorte. Sorte de ter um advogado bom, sorte de o verdadeiro bandido ter sido pego, sorte de a imprensa ter se interessado pela sua história. Mas, principalmente, você teve sorte de ser realmente inocente. Como assim? Caminhão. Aqui dentro tem muito cara que diz que é inocente, mas no fundo sabe que fez alguma coisa errada. Você não. Você sempre soube que era limpo, e isso te deu uma força que os outros não têm. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi sonhando não com o passado, mas com o futuro. Sonhei com minha volta para casa, com o abraço de Marlene, com o orgulho nos olhos de Mateus. Sonhei com a estrada aberta novamente, com novos horizontes, com uma segunda chance de viver a vida que me havia sido roubada. O portão da prisão se abriu com um rangido metálico que ecoou como música celestial aos meus ouvidos. Depois de 4 meses e meio do pior pesadelo da minha vida, eu estava finalmente livre. Dr. Roberto estava ali me esperando, junto com Marlene e Mateus, que correram para me abraçar antes mesmo que eu conseguisse dar 2 passos. O abraço da minha esposa foi o melhor remédio para todos os traumas que havia vivido. Senti suas lágrimas molhando minha camisa, e as minhas se misturaram às dela. Mateus, meu filho, havia crescido naqueles meses. Parecia mais maduro, mais sério, como se a experiência terrível que nossa família passou tivesse o forçado a deixar a adolescência para trás. Pai, disse ele, me abraçando forte, eu sempre soube que você era inocente. Nunca duvidei nem por um segundo. Suas palavras me emocionaram mais do que qualquer decisão judicial. O apoio incondicional da minha família havia sido minha força durante os momentos mais escuros. Senhor João Carlos, disse doutor Roberto, se aproximando com um sorriso. Além da liberdade, temos mais boas notícias. O Estado vai pagar uma indenização pelos meses que você passou preso injustamente. Não é uma fortuna, mas vai ajudar você a recomeçar. Indenização. A palavra soava estranha, como se pudessem compensar financeiramente os meses de humilhação, medo e desespero que vivi. Mas era um reconhecimento oficial do erro cometido, e isso tinha valor simbólico importante. Na saída da prisão, havia jornalistas esperando. Alguns queriam entrevistas, outros apenas fotografias. Dr. Roberto me aconselhou a dar uma declaração breve e partir logo em seguida. Só quero dizer que guardo rancor de ninguém, falei para as câmeras. Erraram comigo, sim, mas sei que todos são humanos, e humano erra. Agora quero só voltar para minha família e recomeçar minha vida. Mentira. Eu guardava rancor, sim. Especialmente daqueles policiais que me trataram como animal e do delegado que se recusou a investigar melhor meu caso. Mas sabia que manifestar raiva publicamente não me traria nada de bom. O caminho de volta para Cachoeiro de Itapemirim nunca me pareceu tão bonito. Cada curva da estrada, cada paisagem familiar, era como reencontrar velhos amigos. E quando finalmente avistei meu Scania vermelho estacionado no quintal de casa, quase chorei novamente. Ela te esperou, João, disse Marlene, seguindo meu olhar. Não deixei ninguém mexer no caminhão. Sabia que você ia voltar. Caminhei até o Scania e passei a mão na carroceria, como quem acaricia um animal de estimação. Meu companheiro de tantas viagens estava um pouco maltratado pelo tempo parado, mas continuava imponente e bonito.
Amanhã mesmo vou dar uma revisão geral nela, disse, já pensando em voltar à estrada. Pai, interrompeu Mateus, você tem certeza que quer voltar a ser caminhoneiro depois de tudo que aconteceu? A pergunta me pegou de surpresa. Será que queria mesmo voltar à profissão que havia me levado àquele inferno? Será que conseguiria dirigir pelas estradas sem lembrar constantemente da abordagem violenta que mudou minha vida? Filho, a estrada não tem culpa do que aconteceu comigo. A culpa foi de gente ruim e de coincidências terríveis. Mas dirigir caminhão é o que sei fazer, é o que amo fazer. Naquela primeira noite em casa, depois de um jantar preparado especialmente por Marlene, sentei no quintal, olhando as estrelas. O silêncio da noite capixaba era muito diferente do barulho constante da prisão. Era um silêncio de paz, não de tensão. Mateus veio se sentar ao meu lado. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. Você tem raiva de Deus pelo que aconteceu? A pergunta era profunda demais para uma resposta simples. Durante os meses na prisão, minha fé havia sido testada como nunca antes. Houve momentos em que duvidei se Deus realmente existia, ou se existia, porque permitia que injustiças tão grandes acontecessem. Sabe, Mateus, eu aprendi que Deus não controla as ações das pessoas. Ele nos deu livre arbítrio, e alguns usam essa liberdade para fazer o mal. Mas também aprendi que Ele coloca anjos no nosso caminho quando mais precisamos. Anjos! Dr. Roberto foi um anjo. Carlinhos, meu companheiro de cela que me protegeu, foi um anjo. Vocês, que nunca desistiram de mim, são meus anjos mais importantes. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas contemplando o céu estrelado. Pai, você acha que essa experiência mudou você? Mudou, sim. Me fez valorizar mais as pequenas coisas. Um abraço, uma refeição feita com carinho, a liberdade de ir e vir. Me fez entender que a vida pode mudar completamente de uma hora para outra. Então, precisamos aproveitar cada momento bom que temos. Na semana seguinte, recebi uma ligação de uma transportadora de Vitória, oferecendo trabalho. O salário era bom, as condições eram excelentes, e eles deixaram claro que me contratavam não apesar da minha história, mas por causa dela. Queriam ter em seu time um homem que havia passado pela pior situação possível e saído dela com dignidade. Aceite o emprego imediatamente. Hoje, 6 meses depois da minha libertação, estou novamente na estrada. Dirijo meu Scania pelas BRs brasileiras, transportando mercadorias e levando desenvolvimento para todos os cantos do país. A diferença é que agora valorizo cada quilômetro rodado, cada paisagem vista, cada conversa no posto de gasolina. Minha história teve final feliz, mas sei que nem todos os inocentes têm a mesma sorte. Por isso, uma parte da indenização que recebi foi doada para uma organização que ajuda pessoas presas injustamente. É minha forma de retribuir a segunda chance que a vida me deu. E quando paro em algum posto e outros caminhoneiros me reconhecem, porque minha história ficou famosa na categoria, sempre dou o mesmo conselho. Nunca percam a fé nem a esperança. A verdade sempre vem à tona, pode demorar, mas sempre vem. Porque foi isso que aprendi naqueles meses terríveis, que a injustiça pode nos derrubar temporariamente, mas não pode nos destruir se mantivermos viva a chama da esperança e a certeza de que somos pessoas boas. A estrada continua aberta à minha frente, e eu sigo em frente, grato por cada novo amanhecer que posso ver em liberdade. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.